Olá, tudo bem? Eu sou o Celo Franco, sou o professor aqui do EADELIA Cursos Online, uma escola técnica autorizada pelo MEC que faz cursos rápidos para você se qualificar para o mercado de trabalho. Se você é novo por aqui, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo que você está assistindo hoje. Não deixe de compartilhar com pessoas que você sabe que vão aproveitar a informação e o conhecimento que você vai adquirir a partir de agora. E hoje nós vamos falar sobre um dos cursos mais procurados, vamos falar sobre administração de empresas, com ela, a professora Aliane Castilho. Tudo bem, professora? Tudo bem, Celo. Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do meu curso, é isso? Exatamente. Então tá bom. Vamos falar sobre gestão de pessoas. O que faz um gestor de pessoas na área da administração de empresas? Bom, como você disse, a administração ela é muito ampla, né? Ela chega até a ser um curso generalista, porque, na minha opinião, ela cabe em todo lugar. Tá? E gestão de pessoas, ela se torna parte assim, integrante da administração. Por quê? A empresa ela é um organismo vivo. Então, para se ter uma administração, eu preciso saber gerenciar pessoas, entender as necessidades de cada indivíduo e trabalhar com as dificuldades e com cada indivíduo ali no ambiente de trabalho. Então, o gestor de pessoas, ele assume um papel clássico dentro de uma empresa. Não tem administração se não tiver gestores de pessoas. Caramba, é realmente crucial. Sim. Para que uma empresa... eu acho que até quando é uma empresa menor e não existe essa função, o proprietário acaba tendo que gerir. Acaba sendo um gestor de pessoas. E essa gestão de pessoas, ela trabalha juntamente com o quê? Com o RH. Certo. Tá? O RH, ele é a parte coração da empresa, né? Hoje o RH, ele tem o RH e departamento pessoal. Antigamente, nós só tínhamos um departamento pessoal, que era a parte burocrática. Ou seja, se o colaborador faltava, ele era descontado, né? Porque ali não bateu o ponto, descontou e acabou. E hoje, né? A nova demanda que eu digo aqui de alguns anos para cá, é que assim, eu preciso cuidar de pessoas. Certo. Então veio a parte coração. Tá, esse colaborador tá faltando. Mas por que ele tá faltando? Será que tá tudo bem com a família? Será que tá tudo bem com o profissional? Entendi. Será que ele tá motivado? Entendi. Será que ele está devidamente treinado? Ou seja, começou a se importar um pouco mais com o indivíduo. A gente pode dizer que o gestor de pessoas é como se fosse o coração de uma empresa? Eu acredito nisso. Porque, assim, eu como uma pessoa que está aprendendo agora também, eu imaginei com essa sua resposta que existem as partes técnicas, as partes burocráticas e as partes que são normativas dentro de uma empresa. Mas quando você descreve o gestor de pessoas como uma pessoa que observa, como o nome diz, assim, a literalidade da coisa, né? Ele gere as pessoas da empresa, então ele observa as suas realidades. E trabalha com a motivação, né? Então, tá, a Ariane, ela não está rendendo. Mas por que a Ariane não está rendendo? Não está produzindo o tanto quanto ela tem as habilidades e competências para que isso aconteça. Então, ele vai estudar e ele vai me motivar. Entendi. Ele é um leitor de pessoas. Entendi. Eu acredito que uma empresa, ela não funciona sem a gestão de pessoas. Tá? Então, a administração, ela se torna generalista, porém, a pessoa que gosta tanto dessa parte de gerir, ela pode também dar uma puxadinha para o RH. Aí ela vai ter a consciência, né, do que é a parte humana da empresa, que é essa questão do RH, e também vai ter todo o conhecimento da parte burocrática, de horas extras, todos esses assuntos, Marcelo, que eu vou ser bem sincera, eu passo longe porque eu sou totalmente o coração. Ariane, com toda essa sua simpatia, eu tenho uma pergunta muito importante. Pode falar, Marcelo. O que um gestor de pessoas precisa ter para se descobrir um bom profissional na gestão de pessoas? Bom, quando a gente escolhe o curso de administração, é porque nós gostamos de pessoas, né? Você vai administrar alguma coisa, recursos, né? Você vai administrar, além de recursos, pessoas.
Então, eu acredito que se você gosta dessa área, né, de lidar com pessoas, de entender o outro, de saber as necessidades e de alguma forma trabalhar junto em equipe, porque acredito que seja essa a grande ênfase de gestão de pessoas, né, você vai conseguir aí ter êxito na sua profissão. Então, gestão de pessoas, eu acredito que primeiro, liderança. Um líder é diferente de chefe, tá? Chefe impõe, líder trabalha junto, forma equipes, forma pessoas. Então, se você tem essas habilidades, né, todas, que o mercado de trabalho hoje pede, Marcelo, pessoas que saibam trabalhar em equipe, lidar com conflitos, porque o conflito ele é a coisa normal da vida. Acho que o pessoal está acostumado a ter essa pergunta nas entrevistas da vida, né? É verdade. Quando a gente aprende a lidar com o conflito, a gente tem que ter alguém direcionando, alguém de alguma forma andando junto. Eu acredito que se você quiser ser hoje um gestor de pessoas, você precisa andar junto com a sua equipe. Olha aí. Existem momentos mais cruciais para que o gestor de pessoa atue dentro de uma empresa? A gestão de pessoas, né, como o próprio nome já diz, ela vai gerir pessoas. Então, desde aquele plano que deu super certo, um projeto que toda a equipe trabalhou e o gestor ali por trás, andando junto com a equipe, como tem momentos de tensão, alta tensão. Então, um descontentamento, uma briga, né, uma discussão, que a gente fala de conflitos. Né? Os conflitos eles podem ser, Marcelo, tanto positivo, ou seja, a gente está aqui discutindo uma ideia para um projeto. Você pode discordar de mim, eu discordo de você, e assim... Surge um atrito. Surge um atrito, né? E o gestor ele precisa estar preparado, porque ele tem que conhecer, primeiro ponto, ele tem que conhecer qual é a equipe dele. Quais peças ele vai trabalhar no jogo. Ele vai trabalhar. Então, a Ariane, eu sei que eu posso ir até tal ponto. Celo, ali até tal ponto. Então, ele sendo conhecedor do time dele, ele vai poder ter mais assertividade em trabalhar com os diferentes temperamentos. Exato. Aí eu te pergunto, tem a parte positiva e a negativa são os banais, né? Sim, a negativa é que assim, hoje, né, acontece assim, até o pessoal me pergunta, Ariane, mas acontece briga dentro das organizações? Acontece discussões acaloradas? Acontece sim. Isso é, de fato, normal. É normal a gente subir um pouco a voz quando a gente é contrariado ou quando a ideia não é bem recebida. Ariane, tem a tal da rádio peão também, que o pessoal também, brinca. Gente, verdade, Céu. Você falou... Tem que aprender a gerir, dar um pito em quem tá alimentando a rádio peão. Tá, porque uma rádio peão só tem ouvinte, só dá certo se tem ouvinte. Não é isso? Exato. Então vem o gestor de pessoas também para conversar com aquela pessoa. Quais são os motivos que ela está propagando aí notícias às vezes falsas ou até as verdadeiras, mas do jeito que ela interpreta. Sim, para favorecer às vezes uma frente dela dentro do ambiente de trabalho. Então nós lidamos com vários tipos de pessoas e o gestor ele precisa ter essa sensibilidade. Sim. Acredito que o gestor ele é alguém sensível. Sim. Né? Alguém que vai ler o comportamento da pessoa. Exato. Então, além de tantas outras coisas que ele faz dentro de uma organização, ele sabe resolver conflitos. É isso aí, pessoal. Dá para entender que o gestor de pessoas é muito além do que aquele personagem bonito, de renome dentro da empresa. Ele lida com muitas situações desconfortáveis e precisa de habilidade para poder resolver esses problemas. O gestor de pessoas tem a capacidade de mudar o rumo de uma empresa que está em crise, que está pegando fogo. Digamos que a empresa tem como última cartada tirar o gestor de pessoa anterior e contratar um novo para falar, meu Deus do céu, salva a minha empresa. Como funciona? Como se dá isso? Sim, o papel do gestor de pessoas ele é muito importante dentro da organização, Marcelo. Porque quando nós pensamos em organização, nós pensamos em vidas, em pessoas e que precisam ser direcionadas de alguma forma.
Então, o gestor de pessoas, ele vem para quê? Para apaziguar situações, né? Para garantir que a equipe retome da onde parou. Então, assim, se eu estava com um gestor de pessoas que não estava gerindo nada, que pode acontecer também, Sim. porque nem todo mundo que se forma, gente, atua dignamente. Sim. Eu acredito, porque quando você se forma em qualquer área, você assume um compromisso com tal. O gestor de pessoas, ele tem a capacidade de ler cenários. Né? Quando eu entendo o que o outro está passando, ou seja, o gestor de pessoas, ele é empático. Entendi. Eu não mando, né? Eu ando junto. Entendi. Então eu só conheço quando eu estou no... Se é um olho do furacão, aquela confusão Sim. na organização, eu só vou entender o que está se passando e vou criar estratégias para, de alguma forma, amenizar quando eu estou andando junto com a equipe. O andar junto é quem contrata um gestor de pessoas tem que entender que não vai jogá-lo aos leões. Vai entrar com ele na jaula para tentar domar cada uma das situações. Porque se não for assim, eu vou estar contratando mais um chefe. E hoje, na nova gestão de pessoas, né, na nova até administração, Sim. eu não tenho mais chefes, eu tenho líderes. Certo. Líderes só são líderes porque são aclamados pelo povo. Olha aí. Né? Então, quando eu tenho um gestor que todos têm como liderança, eu tenho 100% de dar certo tal projeto, tal situação. Então, quando eu tenho um gestor reconhecido pelos liderados, né, como autoridade, no sentido de... Autoridade, né, não tem a ver Sim. com ele aqui e o povo aqui, mas andar junto, caminhar. E eu acho interessante que o foco da pergunta apresenta uma empresa em conflito e em situação delicada. Nesse sentido, isso que você fala vem totalmente de encontro, porque fica parecendo que, mas ela está falando que vem um profissional para ser autoritário. Não, justamente porque quem está trabalhando nessa empresa não quer, por exemplo, que ela feche. Não quer, por exemplo, que ela encontre uma situação irreversível. Resolver então, conflito. Esse respeito que o funcionário tem que ter com o gestor de empresas, com o gestor de pessoas, esse respeito não se trata somente de um respeito, mas de uma empatia de volta, porque se ele não trabalhar junto com esse novo gestor, Sim. ele vai perder o emprego dele. Sim. É isso, é se adaptar, né? Tanto o gestor, é um desafio. O gestor que entra numa situação difícil, numa empresa que não tem uma liderança qualificada, por exemplo, o gestor ele entra para fazer mudanças. E se a equipe também não ajudar, Não vai aí a adiantar gente nada. tem um outro problema. O que torna o profissional de gestão de pessoas imprescindível para uma empresa? Vou explicar minha pergunta para te ajudar na resposta. Olha lá, tô te dando um apoio ainda. Ó. Porque para muitos donos de empresa, eu penso que a função de gestão de pessoas seja algo supérfluo, seja algo desnecessário. Mas o que você diz para mim? Por que você, como professora de gestão de pessoas, vai dizer, Marcelo, é imprescindível porque... Bom, respondendo aí o nosso amigo, é imprescindível porque hoje as empresas mudaram, Marcelo. Olha aí. Né? As organizações não são mais empresas, são organizações. Olha só. Porque tem uma nova visão. Não é uma visão que nem antigamente, né? Que a pessoa ela era vista como máquina, né? Até Sim. de uma forma desumana. Como máquina, como número. Sim. Então, antigamente, a gente veio aí de um processo que a pessoa não tinha horas. Linha de produção. Era tudo muito mecanizado. Certo. Né? E hoje, aí com essa demanda, né? Sentiram aí a necessidade de transformar isso num pouco mais de humano. Porque Flexibilizar. Flexibilizar, é isso aí. Eu flexibilizo, eu trato seres humanos como humanos. Certo. Né? E a minha empresa, ela passou a ser vista, né, como organizações. Certo. Ou seja, organismos vivos. Sim. Trabalhando. Quando eu trabalho com pessoas, eu lido com diferentes temperamentos. Então, hoje eu acredito que um gestor de pessoas ele se faz necessário. Não é algo assim, um luxo ter um gestor de pessoas. Supérfluo. Não é. Eu tenho pessoas que precisam ser cuidadas, orientadas, precisam trabalhar em equipe. E quem faz tudo isso? Entendi. O gestor.
E do jeito que a professora fala, até como leigo, eu vou falar aqui agora, vou até fazer essa pergunta da pergunta. Do jeito que você fala, fica parecendo, você quer dizer então que o gestor de pessoas é aquele cara do Google, que transforma a empresa que tem um escorregador, tem um café. Não significa isso. Não, o Google tem a política de tratar os funcionários da sua maneira. Sim. O que não quer dizer que é a cultura organizacional de cada empresa. Exato. Então isso não significa que uma empresa que tem um sistema mais, entre aspas, normal, mais comedido, não precise desse profissional, né? Não. Em todo lugar se faz necessário um gestor de pessoas. Certo. Tá? Porque é aquela pessoa que vai gerenciar conflitos, que vai trabalhar junto com a equipe para um determinado fim. Ou seja, quando eu trabalho em equipe, eu não trabalho pela Ariane. Uhum. A gente está aqui hoje trabalhando pela escola técnica, ou Correto. seja, um time. Sim. Né? Então tem um gestor por trás disso, gerenciando. Sim. Isso que torna tudo isso que a gente está fazendo eficaz. Correto. Um sucesso, porque nós temos quem te ouve, quem me ouve, quem sabe que comigo pode ser até assim, até assado. Professora, me corrija se eu estiver errado. Então a gente evita colapsos e alcança soluções. Sim, os colapsos fazem parte da nossa vivência, da nossa vida, isso é normal. Agora, como eu vou gerenciar isso é o que faz o gestor de pessoas tão importante. A sensibilidade, a empatia, o ouvir o outro, não assim chegar e taxar, não, tem que ser assim porque é assim que eu quero. Gente, isso já não existe mais, tá? Lógico, nós temos ainda empresas que trabalham dessa forma. Sim. Aí, porém, hoje a nova demanda eu trabalho com vidas, eu vou tratar de seres humanos. Correto. E vem o gestor com toda a sensibilidade dele. Ariane, e quanta história a gente tem sobre o mercado de trabalho, sobre como fazer esse currículo dar certo. Você viu aí nesse vídeo, viu nessa conversa dicas importantíssimas sobre o que você não deve fazer e sobre como o seu currículo deve ficar para você objetivar uma oportunidade de emprego novo no mercado de trabalho. Você está ingressando agora no mercado de trabalho, você viu aqui o que você deve e não deve fazer. Então, amigão, não perde tempo, tem uma outra coisa que você deve fazer. Sabe o que é? Se inscreve aqui no canal do EADélia, ativa o sininho para receber notificações. Não se esquece de curtir esse vídeo, porque você com certeza vai sair daqui com mais conhecimentos. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está prestes a entrar no mercado de trabalho, quer fazer um currículo legal. Aquela sua amiga que está a fim de mudar de área, mas não sabe por onde começar a preparar um currículo novo. Compartilha com ela, tá bom? E acompanhe aqui no EADélia sempre conteúdos novos que nós estamos trazendo semanalmente para você ficar sabendo mais e para você, com certeza, melhorar aí o seu conhecimento e qualificação profissional, tá bom? Eu sou o Celo Franco, agradeço a sua presença até aqui e espero você na próxima, tá bom? Tchau, tchau!